Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Deus vos abençoe. Que Ele fortaleça o fraco, anime o desanimado, alegre o triste, console o desconsolado. E que todos possamos prosseguir com essa graça maravilhosa do Senhor Jesus, vivendo neste reino glorioso. Bem, os homens sempre foram dependentes de sinais. E, até certo ponto, dominados por sinais. Por isso é que o verdadeiro cristão, eu não vou dizer evangélico, né? Mas o verdadeiro cristão, ele não é dependente de sinais. Ele crê nos sinais, ele crê nas maravilhas, ele crê no poder de Deus, ele quer que Deus cura os enfermos, ressuscita os mortos, abre os olhos ao cego, abre os ouvidos ao surdo, faz com que o mudo fale, que a mulher estéril seja mãe de filhos. Todo o poder ele tem, mas nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança, não em sinais, mas na palavra. Porque Jesus fez muitos sinais, muitas maravilhas, ressuscitou mortos, abriu olhos dos cegos. E vocês conhecem tantos os milagres que Jesus realizou. Nicodemos reconheceu isto em Jesus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas ele era judeu. Ele era dependente 100% dos sinais. E Jesus estava ali para mostrar que ele era o Filho de Deus com o poder de curar, de libertar, de expulsar demônios, de ressuscitar mortos. E Jesus fez realmente muitos milagres. Ele chegou a dizer que aquele que crer em mim fará estes milagres e até maiores. Mas quando a pessoa se torna dependente de milagres, de sinais e não da palavra, é aonde ele pode ser enganado por Satanás. É aonde ele pode ser levado a uma queda fatal. Porque não é a palavra que acompanha milagres, são os milagres que acompanham a palavra. Não podemos, de forma alguma, ignorar isto. Em mesmo João, capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus falando isto, quando ele, ali a partir do verso 43, ele dizendo a respeito ali quando aquele homem chegou para Jesus para que ele fosse orar e curasse o seu filho, porque já estava à morte, a cura do filho de um oficial do rei. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, aonde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele
e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Veja bem que Jesus está trazendo uma leve advertência sobre isto. Porque os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Mas você tem que estar acima. A sua fé não pode estar baseada em sinais, em curas, em maravilhas. É desta forma. Agora você tem que estar colocada a sua fé para a vida na palavra, conforme ela é, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque uma pessoa pode estar fazendo milagres, arrebanhando multidões, mas não as levando ao aprisco do bom pastor. Ele pode estar fazendo muitas coisas e colocando a sua própria doutrina, e não a doutrina real que ele deveria estar fazendo. Porque João, quando ele veio, cumpriu o seu ministério de Elias. Ele não foi um homem de sinais. João escreveu isso também no seu Evangelho, no capítulo 10, no verso 41. E muitos iam ter com Jesus, porque nós não estamos lendo todo o texto, né, para a melhor compreensão. E João e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Ali foi através da palavra. Estão percebendo? Então nós não podemos ser dependentes de sinais, dependentes de milagres. Se Deus me curar, eu vou ser fiel a Ele. Se Deus curar meu pai, ou minha mãe, ou meu tio, ou seja quem for, então eu vou servi-lo. Agora, o precursor da vinda de Jesus, a palavra diz que ele não fez sinal algum. Por quê? Ele apontava para aquele que viria. E as pessoas deveriam crer nele, mesmo se ele não realizasse milagres. Mas o ministério de Jesus, ele veio também com esta missão, de realizar curas, abrir os olhos dos cegos, ressuscitar mortos e assim sucessivamente fazer todas aquelas obras que ele fez quando estava aqui na terra, até transformar a água em vinho. Ele não transformou a água em suco de uva, ele transformou em vinho. Assim diz a palavra. Então, meus amados e preciosos irmãos, devemos observar estas coisas, porque é um tempo terrível de engano. Terrível, porque Jesus disse isto, que eles fariam sinais e maravilhas, mas eles não estariam ensinando
as pessoas a palavra. E por interesse próprio buscava os dons usados para enganar as pessoas. Mas no fundo, a sua doutrina, ela é maléfica. Maléfica. Então João trouxe a doutrina, pregou, batizou, e ele não fazia milagres, não fazia sinais. Estão vendo como nós devemos observar essas coisas? Porque às vezes você pode ficar pensando, mas não vejo milagres, não vejo os cegos abrirem os olhos, não vejo o mudo falar, e assim sucessivamente. Mas você não pode viver. Nós não somos contra os sinais de Deus, os dons espirituais. Mas tão maravilhoso, né? Se todos tivessem os dons, mesmo sabendo que os dons e a vocação de Deus são dadas sem arrependimentos. Sem arrependimento. Mesmo nós sabendo, amando tudo isso, quem não ama uma cura? Quem não ama uma libertação? Mas se isso não acontecer, a nossa fé está firmada na palavra. Os discípulos de João Batista não viram sinais. Os discípulos de João Batista não viram sinais. Mas eles creram em Jesus, quando Jesus se manifestou. Isto que é realmente o importante do mensageiro. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Então João foi diminuindo, e toda a glória foi direcionada a Jesus. Agora, quando as pessoas direcionam a glória que é de Jesus a um homem, sai dela, povo meu, porque ali está o engano, a verdadeira idolatria. Ao invés de pregar a Bíblia, ignoram a Bíblia para dar honra à pregação de um homem, colocando ele acima de Jesus Cristo. João não fez isso. João não fez isto. Nem milagres João fez, para chamar a atenção sobre ele. Porque ele poderia estar chamando a atenção sobre ele. Se ele tivesse dons e assim, as pessoas o engrandeceriam. Mas ele fez tantas coisas. Agora esse aí, Jesus fez menos do que João. Cuidado com isso, gente. Cuidado com essa exaltação de um homem acima de Jesus Cristo. Fulano fez mais milagres que Jesus. Fulano fez. Jesus fica pequeno perto destes pregadores de hoje, né? Mas concluindo, vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 1. Paulo dizendo assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Então, qual que é a missão de todos aqueles que pregam a palavra? É esta aqui. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, cuidado, não se torne dependente de sinais. Creia na palavra, ame a palavra, ame ao Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração. Ame ao seu próximo como a ti mesmo e prossiga a sua jornada, com ou sem sinais, mas não prossiga torcendo a palavra, porque o final será catastrófico. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe, nos dê da sua sabedoria, a sabedoria celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém.